tudo bem? Ó, nesse capítulo 3, no caso, capítulo não, né? Episódio 3, a gente veio, eu e a produção, minha noiva, dá oi. Oi. A gente veio ver os macacos aqui, a gente se afastou um pouco da cidade, alguns quilômetros, e eu vim escrever um pouco no rio e dar uma lidinha, só que eu não consegui ler porque a gente ficou tão impressionado com os macacos que ficou tentando tirar foto deles, mas eles correm. Mas enquanto a gente tá gravando aqui, é bem capaz que algum passe aqui correndo. A gente ainda vai tentar gravar pra colocar nesse vídeo. Mas enfim. Bom, acabou a bateria da câmera. Esqueci de carregar, então vai mudar um pouco o take. Mas o que eu tava falando, às vezes a natureza ajuda a esclarecer as ideias. E quando você vai passear, você vai andar um pouco, toma um sol, as ideias vêm. E eu escrevi algumas coisas, anotei aqui coisas de personagens. Eu também vou fazer algumas coisas como empreendedor, porque é o seguinte: se você é um autor, um escritor independente, você tem que entender que fazer o mínimo, que é escrever um livro, que já é coisa, tipo assim, o suficiente, não é o suficiente. Você tem que saber um pouco de marketing, você tem que saber criar estratégias, você tem que saber traçar o seu próprio caminho, criar a sua trilha. Então, tipo assim, eu escrevi várias ideias aqui do que eu pretendo fazer. Então, além dos vídeos sobre escrita, do que tá rolando com a publicação do meu livro e enfim, eu vou falar também de um lado mais empreendedor. Eu vou tentar achar formas de ganhar dinheiro para financiar projetos, tipo os meus livros, financiar o próprio marketing do livro, conteúdos, porque tipo assim, design é caro, tudo que a gente faz é caro. Por sorte, eu fiz alguns cursos de edição de vídeo, coisas do tipo Canva de Makers, e eu consegui, né, editar bem vídeos, mas tem muitas outras coisas que é bem difícil de se conseguir. Então, é uma coisa que quase ninguém fala, mas se você é um escritor independente, você não pode ser só um escritor e você não pode depender só de editora. A editora ela vai te ajudar no marketing na medida do possível. Por exemplo, te fornecendo alguns designs, tipo de artes e coisas do tipo. Mas, além disso, é com você. Apesar de ser um trabalho em conjunto, em dupla, entre você e a editora, vai ter que ter o seu esforço. E você vai ter que se dedicar para divulgar. E nisso você vai precisar ser cara de pau. Que é uma coisa que eu demorei muito para aprender. E agora, com a minha noiva, que ela me ensinou, eu tô sendo mais cara de pau. E tipo assim, eu tô divulgando. Eu tô chegando no Instagram e falando: oi, eu sou um autor independente, conheça meu trabalho. Tô postando vídeo, estou falando de cinema. Porque cinema é uma parada que eu gosto e cinema também é um lance que, tipo assim, atrai pessoas, né? Então, tipo assim... E o melhor de tudo é o storytelling, que eu tô criando histórias, por exemplo, com o canal do YouTube, que eu tô aqui. Eu sei que eu não tô tendo muitas visualizações agora. Tem gente me zoando, falando: nossa, por que você tá fazendo isso? Nossa, que tonto, por que tá falando dessas coisas? Quem que se importa? Mas, essas mesmas pessoas, daqui 1 ano, 6 meses, 7 meses... vão estar aplaudindo. Então, tipo assim, eu não me importo com isso. E você também não deveria. Então crie conteúdo, não fica com vergonha. Ah, meus conteúdos são ruins. Mano, tem muita gente que se esforça demais para fazer conteúdo e não tem resultado. Às vezes, o que você precisa não é uma fricção de você ficar se matando para criar conteúdo. Às vezes você só precisa de um tempo, uma calmaria, igual isso, saca? Ó, é o seguinte, tomei um banhão, tomei meu café, já comi aqui meu bolo de fubá com goiabada que minha avó fez, e eu estava lendo o livro Sem Esforço, que é aquele livro que eu levei comigo no começo desse vídeo. E, cara, basicamente o livro te ensina a remover o que é desnecessário antes de você se esforçar em algo que é inútil, tipo, ou algo que vai te causar frustração. Tem uma frase que eu anotei aqui que é o quê? Antes de fazer mais, pergunte: o que eu posso remover? Por quê? Quando você coloca no papel os contras e os problemas que uma pessoa, por exemplo, pode causar na sua vida, você evita essa pessoa, ou seja, você não se frustra. Quando você coloca várias situações contras que podem ocorrer
por exemplo, em um evento que você vai, em algumas horas, ou sei lá, para o trabalho, ou sei lá, coisas que você sabe que vai te causar um atrito, por exemplo, uma raiva, alguém da sua família que vem te visitar em um final de semana, ou alguma coisa, alguma situação merda, cara, você simplesmente você consegue premeditar as ações e evitar que você se frustre ao longo desse dia. E tipo assim, o livro fala pra gente trabalhar de uma forma mais leve, que isso torna o nosso trabalho mais inteligente. Então assim, não adianta você ficar noites e noites sem dormir. Não adianta você ficar se esforçando ao máximo para agradar pessoas. Não adianta você ficar se esforçando mais que 30 mil pessoas que você conhece. Por quê? Simplesmente, quanto menos você faz, mais resultado você gera. Porque quanto menos você faz, mais você consegue criar, como eu posso dizer, um planejamento inteligente para evitar problemáticas. E quando você evita problemáticas, você tira boa parte das consequências ruins da sua vida e dos seus dias e do seu trabalho e de qualquer outro âmbito da sua vida. E cara, esses avanços pequenos, eles consistem em construir resultados duradouros, ou seja, o livro basicamente ele te ensina que o longo prazo, o trabalho de formiguinha, quando bem feito e quando sem esforço, ele não está falando para ser preguiçoso, mas quando você não fica priorizando só problemas, só coisa tonta, ele gera lucros. E o lucro é a colheita. A parada que você está plantando agora vai gerar a colheita do futuro. E você não tem nenhum, como que eu posso te dizer, controle do que vai acontecer. Mas se você for todo santo dia fazendo de pouquinho em pouquinho, de forma inteligente, não correndo risco da sua saúde, não correndo risco de perder pessoas, não correndo risco de simplesmente ferrar com tudo ao seu redor, as coisas vão começar a andar na sua vida, beleza? E mais uma coisa que eu gostei, que é o quê? A leveza, ela é uma escolha consciente, né? Então, assim, a reflexão final desse livro, que eu ainda não terminei, mas o que eu peguei, assim, de base é o quê? Que o livro ensina como fazer isso sem você se destruir no processo. Então, assim, eu recomendo que você leia sem esforço, não só porque é um livro que vai te trazer uma certa clareza em relação às coisas para você trabalhar melhor, mas em relação a você entender, cara, que simplesmente você não precisa aceitar tudo. Você pode dizer não para muita coisa. Você não precisa ficar se esforçando a ponto de, tipo assim, ter que se humilhar, sabe? Tipo, se rebaixar para os outros. Eu não tô falando de ser egocêntrico, não estou falando disso. Estou falando de você simplesmente entender que você tem valor e que o valor ele não precisa vir de algo que você tem que sofrer diariamente. Ele não precisa vir daquele trabalho árduo. Você não precisa levantar um muro ou outro, entendeu? Sem saber. Não estou falando que pedreiros fazem isso com dor e tal, mas você entendeu? O que eu quero dizer é que, tipo assim, cara, você tem valor e você às vezes não percebe o quão autêntico você é até que alguém fale que você é, mas você precisa começar a enxergar isso em você, porque a vida, ela não é um morango, mas ela pode ser leve e ela pode ser doce. E é assim que terminamos esse vídeo. Se inscreva no meu canal e amanhã tem mais um outro episódio.